Fala pessoal, sejam muito bem-vindos. Para quem não me conhece, meu nome é Guilherme Neves, sou professor de matemática e estatística, sou engenheiro civil e fundador da Escola de Exatas. E nesse vídeo eu vou te ensinar como gabaritar qualquer questão de regra de 3 no Enem. Proporcionalidade e regra de 3 são um dos assuntos mais frequentes em provas do Enem e você tem plenas condições de gabaritar qualquer questão desses assuntos. Antes de a gente começar aqui a nossa aula, já clique aí no botãozinho do like e também inscreva-se no canal para receber as notificações dos novos vídeos aqui, totalmente focados na sua prova do Enem. Bom, vamos lá? Vamos começar com um caso geral para a gente aprender como você resolve questões de regra de 3. Então eu vou começar aí com um probleminha genérico e depois nós vamos resolver várias questões do Enem, beleza? Bom, em uma fábrica, 400 peças são produzidas diariamente por 10 funcionários que trabalham 8 horas por dia. Quantas peças seriam produzidas diariamente por 15 funcionários que trabalham 6 horas por dia, considerando que a dificuldade para produzir as peças dobrou? Então é o seguinte, primeira coisa que você tem que fazer é organizar em uma tabela as grandezas envolvidas. Depois que você organizar na tabela quais são as grandezas, você tem que perceber que sempre há duas situações. Ele vai dizer, na primeira situação, não sei quantos funcionários produziram não sei quantas peças em não sei quanto tempo. Você vai lá e anota os dados da primeira situação. E aí ele modifica alguns dados. E se fossem 10 funcionários trabalhando 4 horas por dia, quantas peças seriam produzidas? Essa segunda situação você coloca na segunda linha. Depois nós vamos comparar as grandezas e é aí que começa efetivamente a resolução da questão de regra 3. Vamos ver na prática. Olha só, quais são as grandezas envolvidas? Nós temos aqui, na primeira situação, 400 peças que são produzidas diariamente por 10 funcionários que trabalham 8 horas por dia. E aí ele pergunta agora em outra situação, quantas peças seriam produzidas por 15 funcionários que trabalham 6 horas por dia. E ainda existe uma outra grandeza, que é a dificuldade. Ele disse que a dificuldade para produzir as peças dobrou. Então, o que é que vai acontecer? Nós temos aqui peças, nós temos a quantidade de funcionários, nós temos a carga horária de horas por dia e temos ainda essa grandeza que o problema chamou de dificuldade, certo? Bom, na primeira situação, nós temos 400 peças, então tá aqui, 400 peças, que foram produzidas por 10 funcionários que trabalhavam 8 horas por dia. Agora, eu quero saber quantas peças, então X peças, pode ser a letra que você quiser, tá? Seriam produzidas diariamente por 15 funcionários, trabalhando 6 horas por dia, e ele me disse que a dificuldade dobrou. Então, o que é que você vai fazer? Você escolhe um valor para a dificuldade inicial, e aí a dificuldade na segunda situação vai ser o dobro. Guilherme, que número eu coloco? Pode ser 1 e 2, pode ser 2 e 4, 3 e 6, não importa. Desde que a dificuldade da segunda situação seja o dobro da primeira. Então, se eu colocar a dificuldade 1 aqui, essa dificuldade será 2. Bom, a primeira coisa que você tem que saber aqui é que você sempre pode simplificar os números antes mesmo de montar a proporção da regra 3. Agora, você só pode simplificar nas colunas, tá? Cuidado. Então eu posso, por exemplo, simplificar o 8 com 6. Também posso simplificar o 10 com 15. Então, por exemplo, aqui, 8 e 6 podem ser simplificados por 2. 8 dividido por 2 dá 4 e 6 dividido por 2 dá 3. Então já posso substituir aqui o 8 e o 6 por 4 e 3. Da mesma forma, eu também posso simplificar aqui o 10 e o 15. Eu posso simplificar por 5, né? 10 dividido por 5 dá 2 e 15 dividido por 5 dá 3. Beleza? Bom, agora chegou a hora de comparar as grandezas. E para comparar as grandezas, você precisa escolher uma para servir de referência. Inclusive, eu vou até copiar aqui essa tabela, porque depois eu vou resolver a mesma questão mostrando
que você pode escolher qualquer grandeza para servir de referência, tá? Então vou colocar aqui de novo essa tabela e depois nós vamos resolver essa questão outra vez, tá? Bom, o que eu tenho o costume é de sempre escolher aquela grandeza desconhecida como referência. Esse é o meu costume, mas não é obrigado. Você pode escolher qualquer outra grandeza para servir de referência, tá? Eu tenho o costume, como eu acabei de falar, de sempre escolher essa grandeza que é desconhecida, ou seja, onde está o x, certo? Essa grandeza vai servir de referência e como ela é a nossa referência, eu vou colocar uma setinha para baixo, certo? E o nosso objetivo é comparar as outras grandezas com essa grandeza de referência. Nós queremos saber se as grandezas são diretamente proporcionais ou se elas são inversamente proporcionais. Quando é que elas serão diretamente proporcionais? Bom, duas grandezas são diretamente proporcionais quando você dobra uma e a outra obrigatoriamente tem que dobrar. Se você triplica uma, a outra obrigatoriamente tem que triplicar. Se você aumenta uma, a outra vai ter que aumentar na mesma proporção. E quando é que as grandezas são inversamente proporcionais? Quando você dobra uma, a outra é dividida por 2. Quando você triplica uma, a outra é dividida por 3. O que acontece com uma, a outra é reduzida. Mas se você aumenta uma, a outra é reduzida na razão inversa. Beleza? Bom, mas basicamente as grandezas sempre vão ter alguma proporcionalidade, seja direta ou inversa. E aí o que é que você precisa verificar? Se as duas grandezas aumentarem, uma aumenta e a outra aumenta, elas são diretamente proporcionais. Se uma diminui e a outra também diminui, elas são diretamente proporcionais. Agora, se uma aumenta enquanto a outra diminui, elas serão inversamente proporcionais. Ou se uma diminuir enquanto a outra aumentar. Beleza? Então, lembre-se sempre disso. Quando as duas variarem na mesma direção, serão diretamente proporcionais. Quando variarem, né, na direção inversa, serão inversamente proporcionais. Por exemplo, e lembre-se, eu vou comparar todo mundo com essa grandeza que eu escolhi de referência, tá? Então vamos começar comparando funcionários com peças. Veja que a quantidade de funcionários aumentou. E se eu aumento a quantidade de funcionários, o que é que vai acontecer com a quantidade de peças produzidas? Vai aumentar também. Opa! Como as duas aumentaram, elas são diretamente proporcionais. E grandezas, quando são diretamente proporcionais, você vai colocar o quê? Setinha para baixo. Beleza? Bom, vamos agora para a nossa próxima grandeza, que é a quantidade de horas por dia. Eu quero agora comparar a quantidade de horas por dia com a quantidade de peças. Veja que essa quantidade de horas trabalhadas por dia diminuiu. Foi de 8 para 6. E se eu diminuo a quantidade de horas por dia, eu vou diminuir também a quantidade de peças produzidas. Se eu estou trabalhando menos por dia, eu vou produzir menos. Então essa quantidade de peças vai diminuir. Como as duas estão diminuindo, as grandezas são diretamente proporcionais. Então setinha para baixo. E agora vamos comparar a dificuldade com a quantidade de peças. Né? Veja que a dificuldade aumentou. Aumentou a dificuldade. Se eu aumento a dificuldade, eu vou produzir mais ou menos peças? Menos. Então eu vou diminuir a quantidade de peças. Veja que uma aumentou enquanto a outra diminuiu. Então elas são inversamente proporcionais, seta para cima. Pronto. Depois que você compara todas as grandezas com aquela que serviu de referência, é só montar a proporção agora. Como é que você monta a proporção? Do lado esquerdo, você vai colocar a grandeza de referência. A grandeza de referência. Que no nosso caso foi o quê? 400 sobre x. E do outro lado, você vai colocar todas as outras razões, respeitando os sentidos das setas. Então aqui vai ficar 2 sobre 3. Aqui vai ficar 4 sobre 3. E aqui vai ficar 2 sobre 1. E agora acabou. Certo? Bom,
Do lado esquerdo nós temos 400 sobre x. Do lado direito eu tenho 2 vezes 4, 8, vezes 2, 16. 16 sobre 9. Então vai ficar aqui 16, produto dos meios, né? É igual ao produto dos extremos. Então 16 vezes x é igual a 400 vezes 9, que é 3.600. E aí 3.600 dividido por 16 dá 225. Então 225 peças é a nossa resposta. E acabou o problema, certo? Então basta você seguir esse passo a passo. Você vai resolver qualquer questão de regra de 3 no Enem, beleza? Bom, vamos fazer de novo essa questão, só que agora escolhendo uma outra grandeza de referência, tá? Vamos escolher, por exemplo, sei lá, a quantidade de horas por dia que o pessoal trabalha, certo? Lembre-se que quando você vai comparar duas grandezas, quando eu estou comparando, por exemplo, a quantidade de funcionários com a quantidade de peças, eu tenho que fingir que as outras grandezas são o quê? Constantes, certo? Eu estou comparando só essas duas, imaginando que as outras são constantes. Então, olha só. Eu escolhi essa grandeza de referência. O que é que eu vou fazer? Vou comparar a quantidade de peças com a quantidade de horas por dia. E veja que agora é essa grandeza que é a minha referência e que está com a seta voltada para baixo. Bom, se eu aumento a quantidade de peças que eu quero produzir, o que é que tem que acontecer com a quantidade de horas por dia? Tem que aumentar, né? Para produzir mais peças, você tem que trabalhar mais. Então, como as duas aumentam, as grandezas são diretamente proporcionais. Se eu tenho agora mais funcionários trabalhando, veja só, imagina assim, eu contratei mais funcionários. Vocês acham que para manter a minha produtividade, eu preciso que eles trabalhem mais ou menos por dia? Menos, né? Se eu tenho mais pessoas trabalhando, eu posso diminuir a minha carga horária para que a quantidade de peças seja constante, né, na mesma dificuldade. Eu estou supondo que isso aqui é constante. Então, se eu aumento a quantidade de funcionários, esses funcionários poderão diminuir a carga de trabalho por dia. Tem mais gente ajudando, né? Como um aumenta e a outra diminui, elas são inversamente proporcionais. Beleza? Bom, vamos agora comparar a dificuldade com a quantidade de horas por dia. Se eu aumento a dificuldade, o pessoal vai precisar trabalhar mais ou menos por dia? Mais. Vou ter que aumentar. Então, as duas aumentam, as grandezas são diretamente proporcionais. Veja que quando eu mudo a grandeza que serve de referência, os sentidos das setas mudou completamente. Aqui eu tinha 3 para baixo e 1 para cima. As três primeiras, antes eram as 3 primeiras para baixo e a última para cima. Agora ficou a segunda para cima. Tá? Então depende de qual grandeza você está tomando como referência. Bom, quem foi que eu tomei como referência? Essa daqui. Então é ela que vai ficar isolada lá na proporção. 4 sobre 3 do lado esquerdo. Certo? 4 sobre 3 do lado esquerdo. E o que é que vai acontecer agora do lado direito? Eu tenho 400 sobre x. 400 sobre x. Vezes, de novo agora de baixo para cima, né? 3 sobre 2. Vezes 1 sobre 2. Certo? E aí é por isso que eu sempre escolho a coluna do x para servir de referência. Por quê? Porque eu vou ter um x aqui no meio dos números, né? Eu vou ter que isolar e tal, vai dar um pouquinho mais de trabalho. É por isso que eu nunca escolho outra coluna, a não ser a coluna do x. Mas dá certo também, tá? Bom, então aqui está 4 sobre 3. Lá do outro lado eu tenho 400. Olha só, aqui embaixo eu tenho 2 vezes 2, né? E 2 vezes 2 é 4. E 400 dividido por 4 é 100. Então vai ficar lá em cima 100 vezes 3, que é 300, sobre x. Produto dos meios igual ao produto dos extremos. Então 4x é igual a 300 vezes 3, 900. E 900 dividido por 4, 225 peças. Ok? Pronto. E com isso, você já está preparado para gabaritar qualquer questão de regra 3 do Enem. Vamos lá fazer alguns exemplos? Olha só. Primeira questão. Uma indústria tem um reservatório de água com capacidade para 900 metros cúbicos.
Quando há necessidade de limpeza do reservatório, toda a água precisa ser escoada. O escoamento da água é feito por 6 ralos e dura 6 horas quando o reservatório está cheio. Ou seja, o que é que eu sei? Eu sei que 6 ralos levam 6 horas para escoar 900 metros cúbicos de água. Bom, essa indústria construirá um novo reservatório com capacidade de 500 metros cúbicos. É um novo reservatório, uma nova situação, cujo escoamento de água deverá ser realizado em 4 horas, quando o reservatório estiver cheio. Os ralos utilizados no reservatório deverão ser idênticos aos do já existente. Quantos ralos o novo reservatório deverá ter? Então, vamos lá. Quais são as grandezas envolvidas? Eu tenho ali metros cúbicos, que é a capacidade do reservatório. Eu tenho a quantidade de ralos e tenho também a quantidade de horas que eles levam para escoar essa água. E aí, na primeira situação, eu tenho que 900 metros cúbicos foram escoados em 6 horas por 6 ralos. Eu quero saber agora quantos ralos serão necessários para escoar 500 metros cúbicos em 4 horas, certo? Antes de qualquer coisa, você já pode simplificar as colunas, tá? Então aqui eu posso simplificar por 100, né? Então vai ficar 9,5, ou seja, corta aqui os 2 zeros, né? Simplificando por 100. E 6 e 4 eu posso simplificar por 2. 6 por 2 dá 3 e 4 por 2 dá 2. Bom, e agora sim, eu vou escolher uma grandeza de referência, tá? Eu vou escolher a coluna do X, é o que eu faço normalmente, tá? Pode ser qualquer outra. E essa coluna de referência terá uma seta para baixo. E agora eu vou comparar as outras grandezas com essa grandeza que eu escolhi de referência. Bom, eu diminuí aqui o tamanho do reservatório, né? Eu diminuí o tamanho do reservatório. Você acha que eu vou precisar de mais ou menos ralos? Menos, né? Eu vou diminuir também a quantidade de ralos. Como os dois diminuem, as grandezas são diretamente proporcionais. Eu agora precisei reduzir o tempo. Se eu reduzir o tempo, eu diminuir o tempo, eu vou precisar de mais ou menos ralos, mantendo o volume constante, né? Quando eu estou comparando duas grandezas, eu estou considerando que a outra grandeza é constante. Estou comparando só isso com isso. Se eu diminuo o tempo, eu vou precisar aumentar a quantidade de ralos. Como uma diminuiu e a outra aumentou, as grandezas são inversamente proporcionais. Então vai ficar como? De um lado, a grandeza que você escolheu como referência, 6 sobre x. E do outro lado vai ficar 9 sobre 5. 9 sobre 5. Vezes 2 sobre 3. Bom, dá para dar uma simplificada aqui, né? 9 dividido por 3 dá 3. Então, do lado esquerdo ficou 6 sobre x. E do outro lado, 3 vezes 2, 6 sobre 5. Ou seja, o x é 5, né? Mesmo numerador tem que ter também o mesmo denominador. Então, nós precisamos de 5 ralos. Certo? Aí, gabarito na letra C. Vamos lá fazer mais uma? Uma escola lançou uma campanha para seus alunos arrecadarem, durante 30 dias, alimentos não perecíveis para doar a uma comunidade carente da região. 20 alunos aceitaram a tarefa e, nos primeiros 10 dias, trabalharam 3 horas diárias, arrecadando 12 quilogramas de alimento por dia. Animados com os resultados, 30 novos alunos somaram-se ao grupo e passaram a trabalhar 4 horas por dia nos dias seguintes até o término da campanha. A campanha era de quantos? 30 dias. Bom, admitindo-se que o ritmo de coleta tenha se mantido constante, a quantidade de alimentos arrecadados ao final do prazo estipulado foi de quanto? Bom, então o que é que eu sei? Eu sei que 20 alunos, tá aqui, ó, 20 alunos aceitaram a tarefa e em 10 dias trabalharam 3 horas por dia e arrecadaram 12 quilos de alimento por dia.
certo? Então os caras trabalharam aí quanto? 10 dias. Quantos? 20 alunos, certo? Ao todo, eles trabalharam 3 horas por dia, né? Então, horas por dia foram 3. Eu posso até juntar aqui, tá? Eu tenho 10 dias trabalhando 3 horas por dia, então eu tenho 30 horas, tá? Posso colocar aqui uma grandeza só. 30 horas, certo? E eles arrecadaram quanto de comida? Ora, eles arrecadaram 12 quilos por dia. Como foram 10 dias, eles arrecadaram 120 quilogramas, certo? Bom, animados com os resultados, 30 novos alunos somaram-se ao grupo. Então não é para colocar 30 ali na regra 3, não. É para colocar 50, porque agora eu tenho os 20 alunos antigos e os 30 novos. Eu tenho agora 50 alunos. Que vão trabalhar o quê? 4 horas por dia nos dias seguintes. Olha, o total é 30. Eles já trabalharam 10 dias. Então é 4 horas por dia durante 20 dias. Então quantas horas eles vão trabalhar? 80. 4 horas por dia durante 20 dias. Isso dá 80 horas. E aí eu quero saber quantos quilogramas eles vão arrecadar. Certo? Bom, eu já posso dar uma simplificada aqui por 10, né? E aqui também. E vai ficar como? Bom, vamos escolher aqui essa grandeza para servir de referência, tá? Setinha para baixo. E aí vai ficar como? A quantidade de alunos aumentou. Se eu aumento a quantidade de alunos, eu também vou aumentar a quantidade de comida arrecadada, né? Se eu tenho mais alunos trabalhando, aumentei a quantidade de alunos, eu vou aumentar a quantidade de comida arrecadada. Como as duas grandezas aumentam, elas são diretamente proporcionais. Bom, a quantidade de horas que eles estão trabalhando aumentou. Os caras estão trabalhando mais por dia. Ao todo, né? Mais ao todo. E aí, se eles estão trabalhando mais, eles vão arrecadar mais comida também. Como as duas grandezas aumentam, são diretamente proporcionais. Então, do lado esquerdo, eu vou colocar a grandeza de referência, 120 sobre x. E do lado direito, eu vou colocar as outras, respeitando os sentidos das setas. Então, 2 sobre 5 vezes 3 sobre 8. Bom, então vamos ficar com 120 sobre x. É igual a 2 vezes 3, 6. 5 vezes 8, 40. Produto dos meios é igual ao produto dos extremos. Então, 6 vezes x é igual a 4 vezes 12, 48, dá 4.800. Então, x é igual a 800. Só que essa não é a resposta, viu? Cuidado. 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 Por quê? O que é que ele está perguntando? Admitindo-se o ritmo de coleta tenha sido mantido constante, a quantidade de alimentos arrecadados ao final do prazo. Então, a resposta não é 800. Porque 800 é apenas a quantidade de comida que eles arrecadaram nos últimos 20 dias. Ele quer o total. O total é 800 mais os 120. Então, a resposta é 920. Tá? Então, tem que ter muito cuidado na hora de marcar a resposta. Tá? Não é porque você encontrou 800 que a resposta é a letra B, não. É importante que você leia o enunciado e verifique o que é que ele está me perguntando. Ah, é isso. Então, não é o X. Você tem que verificar o que é que o problema está pedindo. Beleza? Bom, próxima questão. Uma indústria tem um setor totalmente automatizado. São 4 máquinas iguais que trabalham simultânea e ininterruptamente durante uma jornada de 6 horas. Após esse período, as máquinas são desligadas por 30 minutos para manutenção. Se alguma máquina precisar de mais manutenção, ficará parada até a próxima manutenção. Certo dia, era necessário que as 4 máquinas produzissem um total de 9.000 itens. Ele falou que isso foi produzido? Não. Ele falou que era necessário. Eu preciso disso. Eu preciso de 4 máquinas trabalhando, totalizando uma produção de 9.000 itens. O trabalho começou a ser feito às 8 horas. E durante uma jornada de 6 horas, produziu 6.000 itens. Opa! Aqui aconteceu.
Na regra de 3, você não coloca seus objetivos, não. Na regra de 3, você coloca o que aconteceu de fato. O que é que você conseguiu produzir. Porque falar a minha meta é muito fácil, né? Ah, eu quero ter uma meta agora de ler 300 páginas por dia. Outra coisa é você fazer e colocar em prática. Então, uma coisa é você ter uma meta, outra coisa é você executar aquela meta. Então, aqui é a meta dele. 4 máquinas precisam produzir os 9.000 itens. Agora, o que foi que aconteceu? O trabalho começou a ser feito às 8 horas. E, durante uma jornada de 6 horas, produziram 6.000 itens. Quantas máquinas? 4. Então, 4 máquinas, certo? Durante uma jornada de 6 horas, produziram 6.000 itens. Mas na manutenção, observou-se que uma máquina precisava ficar parada, certo? E ele disse aqui em cima que depois de uma jornada, tá? São 4 máquinas iguais que trabalham durante uma jornada de 6 horas. Após esse período, as máquinas são desligadas por 30 minutos para manutenção. Então, o trabalho começou às 8, eles trabalharam essas 6 horas e aí foram para a manutenção de meia hora. E nessa manutenção, observou-se que uma máquina precisava ficar parada. Ou seja, quantas máquinas eu tenho agora? 3. Considerando, aí quando o serviço foi finalizado, as 3 máquinas que continuaram operando passaram por uma nova manutenção, chamada de manutenção de esgotamento. Em que horário começou a manutenção de esgotamento? Certo? Bom, então vamos lá. Seguinte, o que é que eu sei? Eu sei que 4 máquinas trabalharam durante 6 horas e produziram quantos itens? 6.000 itens. Aí, depois que elas fizeram isso, foram lá para a manutenção e uma das máquinas ficou parada na manutenção, né? Na manutenção, uma das máquinas precisou ficar parada. Então, quantas máquinas eu vou ter agora? 3. Certo? Bom, essas 3 máquinas vão precisar produzir quantos itens? 3.000, né? Porque a minha meta é de 9, eu já fiz 6, estão faltando 3.000 itens. Quero saber quantas horas essas máquinas vão trabalhar, certo? Bom, então para começar eu vou simplificar aqui por 1.000, corto logo os 3 zeros. E se quiser simplificar por 3, pode também. 3 por 3 dá 1 e 6 por 3 dá 2. Então tá aí já simplificada a nossa regra 3. Vou agora escolher uma grandeza para servir de referência e colocar a setinha para baixo. Vamos agora comparar. A quantidade de máquinas diminuiu. Se eu diminuir a quantidade de máquinas, as máquinas que estão trabalhando, que são 3, vão precisar trabalhar por mais ou menos horas. Por mais horas, né? Se eu diminuo a quantidade de máquinas, as máquinas vão precisar trabalhar mais. Então, se eu diminuo a quantidade de máquinas, eu tenho que aumentar a quantidade de horas. Essas grandezas são inversamente proporcionais. A quantidade de itens diminuiu de 6.000 para 3.000. Então, eu diminuí a quantidade de itens. Se eu diminuo a quantidade de itens a produzir, a quantidade de horas vai aumentar ou vai diminuir? Vai diminuir. Se eu vou produzir menos, eu diminuo a quantidade de horas. Como os dois diminuíram, as grandezas são diretamente proporcionais. Vamos lá arrumar a proporção. Então vai ficar 6 sobre x é igual. Aqui tem que inverter. Então é 3 sobre 4. Vezes, aqui tem que manter o sentido da seta. Então 2 sobre 1. Então vai ficar 6 sobre x. 3 vezes 2, 6 sobre 4. E aí, como os numeradores são iguais, x é igual a 4. Então 4 horas foi o tempo em que as máquinas trabalharam ali. Bom, o que é que o problema está perguntando? Em que horário começou a manutenção de esgotamento? Aí agora vamos ver quanto tempo o pessoal gastou aqui. Olha só. A jornada começou de que horas, hein? Olha, o trabalho começou a ser feito às 8 horas. Certo? Então começamos aqui às 8 horas. Aí as máquinas trabalharam durante 6 horas. Então, mais 6 horas. Quando elas trabalham 6 horas, elas são desligadas por 30 minutos, que é a manutenção, né? Então, eu tenho aqui mais 30 minutos.
Aí as 3 máquinas que ficaram voltaram para o trabalho. E elas trabalharam durante 4 horas. Então, mais 4 horas. Então, eu comecei às 8, trabalhei durante 6 horas, já são 14 horas, né? 2 da tarde. Aí elas descansaram durante 30 minutos, já são 2h30 da tarde. E elas vão trabalhar durante mais 4 horas. Ou seja, vão finalizar às 18 horas e 30 minutos. Veja que ele disse o seguinte: na manutenção, observou-se que uma máquina precisava ficar parada e aí elas concluíram o serviço em 4 horas. Quando o serviço foi finalizado, ou seja, elas produziram os 3.000 itens que estavam faltando, as 3 máquinas que continuaram operando passaram por uma nova manutenção, que é a manutenção de esgotamento. Então, que horas começou a manutenção de esgotamento? Quando eles terminaram esse serviço de 4 horas, ou seja, às 6h30 da tarde, às 18h30. Então, o gabarito está aqui na letra B, ok? Bom, pessoal, com isso eu encerro essa nossa aula sobre regra 3. Espero que vocês tenham aprendido. Aproveite e se inscreva aqui no canal. Um forte abraço e até a nossa próxima aula.